Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 16 de julho. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença para Te adorar e para buscar comunhão contigo, buscar iluminação do céu, a compreensão e a sabedoria de Jesus para compreendermos o Apocalipse. Pai querido, derrama o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que o Senhor fale ao nosso coração ao abrirmos a Tua palavra profética. Que o Senhor venha nos abençoar no estudo de hoje, pois nós imploramos pelos méritos de Jesus. Amém. Queridos, nós continuamos com a série Desvendando o Apocalipse. Hoje vamos continuar com o capítulo 13 de Apocalipse, a segunda parte. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Aqui nós vamos encontrar no capítulo 13 dois poderes, representados por dois animais, duas bestas. Animais em profecia representam reinos, nações. Portanto, queridos, aqui nós encontramos em Apocalipse capítulo 13 duas bestas, ou seja, dois animais representando dois reinos que dominam o mundo agora no tempo do fim. O primeiro animal que aparece no capítulo 13 é a besta que subiu do mar. Nós já estudamos isso na última live, entendendo que a besta que subiu do mar é uma aplicação direta ao poder papal, que domina o mundo, o maior poder religioso do mundo. Mas existe um outro poder no Apocalipse capítulo 13, que está formando uma parceria. Eles estão juntos para o domínio mundial. E este poder é representado aqui pela besta que subiu da terra. Abra sua Bíblia e vamos ler Apocalipse 13, versos 11 em diante. Aqui nós lemos: E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E o verso 12: E exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aqui existe uma íntima relação entre a primeira e a segunda besta, entre esses dois poderes que trabalham juntos, queridos. Aqui menciona que a besta que subiu da terra exerce todo o seu poder para edificar, para exaltar, para restaurar e fazer com que o mundo todo se submeta ao poder papal, à besta que subiu do mar. Nós lemos então aqui no capítulo 13, verso 11, vi subir da terra outra besta e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Entendendo que animais em profecia representam reinos, nações, que reino, que nação está sendo representada aqui pela besta que subiu da terra? Exatamente no período em que o poder papal recebeu a ferida mortal, em 1798, que nação estava surgindo na terra? Em 1776 foi declarada a independência dos Estados Unidos da América do Norte. E em 1798 os Estados Unidos da América do Norte foram reconhecidos como nação. Em que ano? Em 1798. A França reconheceu os Estados Unidos da América do Norte como nação. Percebam, queridos, quando a ferida mortal foi dada contra o poder papal, surge na terra um outro poder, representado pela besta que subiu da terra. E este poder, representado pela besta que subiu da terra, usará toda a sua influência e poder para restaurar, para edificar, para exaltar e fazer com que o poder papal seja reconhecido no mundo inteiro. Queridos, a besta que subiu da terra só foi reconhecido como reino após a ferida mortal de 1798. São dois poderes.
O segundo trabalha para restaurar, glorificar o primeiro, fazendo com que a terra toda o adore. E no livro O Grande Conflito, na página 440, nós lemos assim: que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força, de grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação dos símbolos não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Grande Conflito, página 440. Queridos, a profecia diz no capítulo 13, verso 11, que a besta que subiu da terra parecia um cordeiro, mas não era um cordeiro. Parecia um cordeiro, mas a voz era de dragão, diz aqui. Vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como um dragão. Uma nação que parece cristã, mas é liderada, é governada por líderes que adoram o Deus da maçonaria. Queridos, 2 grupos vieram ao mesmo tempo para as colônias da América. Os cristãos puritanos estavam fugindo da perseguição na Europa e procuraram refúgio nos Estados Unidos da América do Norte. Os peregrinos, lembram-se vocês do Mayflower, que veio em 1620? Pois bem, 2 grupos estavam procurando refúgio nos Estados Unidos da América do Norte. Primeiramente, os cristãos puritanos e também os maçons. Queridos, 2 visões diferentes, puritanos e maçons. Exatamente como a profecia fala, uma nação que parecia cordeiro, mas falava como dragão. Quase como o nascimento de Esaú e Jacó, desde o nascimento da América, tem havido uma luta entre 2 forças, desde o útero. A América nasceu com propósitos cristãos, dos nossos queridos irmãos puritanos, mas, por outro lado, a América também foi liderada desde o seu primeiro presidente pelo ocultismo. George Washington era maçom do 33º grau. É um país em que o presidente toma posse fazendo juramento em cima de uma Bíblia. Em cima de uma Bíblia. Aparentemente, o país então é cristão. Mas, queridos, é uma Bíblia maçônica. É o esforço para unir o cristianismo com o ocultismo. Como pode um país que se parece como um cordeiro falar como dragão? Quem fala pelo país? Certamente quem fala pelo país é o presidente do país. A Casa Branca, na pessoa do seu presidente, é a voz da nação. Quando você olha para o mapa da cidade de Washington, você pode confirmar que a cidade de Washington, como um todo, é um monumento ao Deus da maçonaria. As grandes avenidas de Washington foram construídas com padrões maçônicos, incluindo o esquadro e o compasso e o pentagrama invertido. Queridos, desde o princípio, os líderes desta nação adoram o Deus de chifres, o Deus da maçonaria. Nós temos uma lista de mais de 20 presidentes americanos, todos maçons. George Washington, o primeiro, também Thomas Jefferson, James Buchanan, James Garfield, Warren Harding, Andrew Jackson, William McKinley, James Monroe, James Polk, Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt e o seu vice-presidente Henry Wallace, William Taft, Harry Truman, Dwight Eisenhower, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Jimmy Carter, George Bush pai, George Bush filho, Barack Obama. Todos estes líderes políticos ou foram enganados ou escolheram fazer um pacto com o anjo do abismo. O anjo do abismo mencionado em Apocalipse capítulo 9, verso 11, cujo nome é Abaddon. Abaddon é o nome do Deus da maçonaria. Todos estes líderes políticos escolheram se ajoelhar diante do Deus da maçonaria. Queridos, poucos políticos podem atingir a fama e o sucesso sem dobrar os joelhos a Baal na loja maçônica.
ou numa outra sociedade secreta, como a sociedade secreta dos ossos e das caveiras, da qual a família Bush faz parte. Queridos, a cidade de Washington é reconhecida como uma cidade que tem grandes ídolos maçônicos. O pentagrama invertido está bem localizado na Casa Branca. Ali onde está a Casa Branca, ali as avenidas que circundam a Casa Branca formam a estrela de 5 pontas. Queridos, é uma nação que parece cordeiro, mas fala como dragão. E a fala da nação vem da Casa Branca. No país em que se defende a separação entre igreja e Estado, a religião da maçonaria domina o governo americano. Queridos, num país em que os 10 mandamentos são removidos de edifícios públicos, eles aceitam os ídolos maçônicos. O escritor Ed Decker enfatizou o problema dos edifícios em Washington, dedicados com pedras angulares maçônicas. Os grandes ídolos maçônicos adorados na forma de monumentos, por exemplo, o monumento de Washington, o maior obelisco do mundo, um símbolo do falo, um símbolo do deus da maçonaria, um símbolo do deus Sol, Osíris, o deus egípcio. Queridos, o maior obelisco do mundo está em frente ao Capitólio americano. Mas o obelisco mais antigo do mundo está em frente ao Capitólio do Vaticano. Tanto o Vaticano como os Estados Unidos adoram o deus da maçonaria, representado pelo obelisco. Queridos, o Pentágono é um enorme talismã de guerra. A Estátua da Liberdade, em Nova York, um dos maiores trotes perpetrados na humanidade. Por quê? A Estátua da Liberdade é uma homenagem à deusa da razão, à deusa do iluminismo. A Estátua da Liberdade foi esculpida por um maçom lá na França, Frédéric Berthold, um membro da loja maçônica em Paris. A Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos e é um ídolo esotérico de grande significado para as sociedades secretas que planejam a implantação da nova ordem mundial. A profecia bíblica, queridos, aqui em Apocalipse 13, está revelando que a imagem do cordeiro e do dragão é um esforço satânico para unir o cristianismo com o ocultismo. Uma das maiores e mais significantes realizações do ex-presidente Franklin Delano Roosevelt, eleito como presidente dos Estados Unidos em 1932, em 1936, em 1940 e novamente em 1944. Uma das maiores realizações dele foi a revolucionária mudança no desenho da nota de $1. Queridos, o grande selo dos Estados Unidos foi impresso na nota de dólar em 1933, aquela pirâmide inacabada. A pirâmide inacabada, com o olho que tudo vê em cima, é um símbolo esotérico, é um símbolo do ocultismo, é um símbolo do Illuminati, é um símbolo da nova ordem mundial, porque bem no pé da pirâmide está escrito Novus Ordo Seclorum, que significa nova ordem mundial. A profecia em Apocalipse 13, verso 11 e 12 diz que falava como dragão. E o verso 12 diz, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A profecia mostra uma restauração do poder papal e que os Estados Unidos da América do Norte usariam sua influência e poder para restaurar esta popularidade mundial do poder papal. Diz claramente o verso 12, presta atenção, exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, os Estados Unidos da América do Norte, eles dominam o mundo da forma como o Vaticano dominava o mundo na Idade Média. Aqui no verso 12 diz, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Os Estados Unidos da América do Norte farão com que toda a terra adorem ao poder papal, cuja chaga mortal foi curada. Aqui na profecia existe uma indicação clara de que Estados Unidos e o Vaticano se aproximariam,
se uniriam no tempo do fim para o domínio mundial. Esta separação das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Vaticano, esta separação ocorreu em 1867. Lembram-se vocês quando Abraham Lincoln foi assassinado? Os Estados Unidos descobriram que o Vaticano estava por trás, tramando a morte de Abraham Lincoln. E quando este fato foi comprovado, os Estados Unidos romperam as relações com o Vaticano em 1867. E somente em 1985, no governo de Ronald Reagan, as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Vaticano voltaram a existir. Portanto, queridos, a profecia mostra que existiria esta reaproximação entre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. No dia 8 de abril de 2005, por ocasião do funeral do Papa João Paulo II, 3 presidentes americanos se fizeram presentes no funeral. Nunca um presidente americano tinha participado de um funeral papal. E agora, no funeral de João Paulo II, 3 presidentes americanos estiveram ali presentes: o Bush pai, o Bush filho e Bill Clinton. Em 2007, o presidente George Bush visitou o Vaticano e se inclinou diante do Papa Bento XVI, reconhecendo a sua superioridade. E também no dia 16 de abril de 2008, o presidente dos Estados Unidos, George Bush filho, fez uma mega festa de aniversário na Casa Branca com 9.000 convidados para celebrar os 81 anos do Papa Bento XVI. No dia 10 de julho de 2009, queridos, Barack Obama visitou o Papa Bento XVI no Vaticano. No dia 27 de março de 2014, Barack Obama visita o Papa Francisco no Vaticano. No dia 23 de setembro de 2015, o Papa Francisco visita a Casa Branca, selando mais uma vez a amizade e a intimidade entre o Vaticano e os Estados Unidos. No dia 24 de setembro de 2015, pela primeira vez, um Papa fala no Congresso americano. No dia 25 de setembro de 2015, o Papa Francisco fez o seu discurso na ONU. Gradualmente, queridos, os 2 governos, o maior governo religioso do mundo, Vaticano, e o maior poder político e civil do mundo, Estados Unidos, gradualmente estão se unindo, se aproximando, exatamente como a profecia mostra. O escritor jesuíta Boyd Barrett, no seu livro Roma se curva para conquistar. Este livro foi escrito em 1935 e ali este escritor jesuíta disse: o Papa Pio XI está bem consciente de que a Igreja Católica não pode jamais sonhar em dominar novamente o mundo civilizado até que a América se ajoelhe humilde e penitente aos seus pés. Queridos, isto já aconteceu. A América já se ajoelhou diante dos pés do papado. É chegado, queridos, o tempo do decreto dominical ser aprovado no mundo todo e ser implantada a nova ordem mundial. Porque Apocalipse 13 e o verso 13 em diante diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Satanás está por trás deste poder que parece cordeiro, mas fala como dragão. Satanás fará grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E o verso 14: e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Queridos, Satanás trabalha através dos Estados Unidos para restaurar o poder papal, exatamente como o finalzinho do verso 14 está falando. Aqui diz: dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E o verso 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, ou seja, o dragão dá poder aos Estados Unidos da América do Norte, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse
que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Um decreto de morte. Primeiramente será um decreto dominical, uma lei dominical. E depois virá um decreto de morte contra aqueles que não se submeterem ao poder papal. Agora o verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Queridos, no livro Grande Conflito, na página 449, é-nos declarado que as igrejas protestantes da América, elas forçarão o governo para que imponha a lei dominical. Isso está na página 449 do livro Grande Conflito. Aqui diz: a imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado, mediante os dois grandes erros. Página 588 agora. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Satanás há de enredar o povo em suas malhas, enquanto o primeiro, ou seja, a imortalidade da alma, lança os fundamentos do espiritismo, o último, ou seja, a guarda do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. Grande Conflito, página 588. E na página 592, nós lemos: os que honram o sábado bíblico, ou seja, o sétimo dia da semana, serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que os seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Os que guardam os mandamentos de Deus serão acusados de deslealdade para com o governo. Página 592. Queridos, a guerra, agora no tempo do fim, é entre dois dias: o sábado, o santo dia do Senhor, e o domingo, como um sinal da autoridade romana, um sinal da autoridade papal. Aqui diz no capítulo 13, verso 17, que haverá um sinal. Será colocado um sinal para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Queridos, o número 666, verso 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Existem muitos nomes e títulos arrogados pelo pontífice romano, mas o mais significativo dos títulos é Vicarius Filii Dei, que significa substituto do Filho de Deus. Este título, Vicarius Filii Dei, ele está incorporado à lei canônica da Igreja Católica Romana. Em latim, o título está assim: Beatus Petrus Interris Vicarius Filii Dei. O Dr. Quanston, que foi professor de História Antiga e Arqueologia Cristã na Escola de Teologia Sagrada da Universidade Católica da América, em Washington, D.C., no dia 5 de março de 1943, declarou: o título Vicarius Filii Dei é muito comum como título para o Papa. Esse título foi confirmado por um concílio da Igreja segundo Binius, dignitário católico de Colônia. O valor numérico desse título, Vicarius Filii Dei, utilizando os valores numéricos das letras em latim, é fácil de calcular. Se você calcular o valor numérico de Vicarius Filii Dei, você terá então 666. Queridos, o número 6 é um número legítimo quando ele nos conduz para o número 7. Porém, queridos, quando o número 6 não nos leva para o número 7, mas depois do 6 vem outro 6, e depois vem outro 6, 666, 666. É uma
tríplice rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. Porque o número 7 representa Deus como Criador dos céus e da terra. E Roma papal rejeita Deus como Criador dos céus e da terra. Por isso o número que representa este poder romano é 666. Tríplice rejeição de Deus. Assim como em Apocalipse 13. E o verso 16 e 17 e 18. Existe um chamado e uma obrigatoriedade para o mundo todo se submeter ao poder 666 e receber o sinal deste poder romano, que é um sinal que foi colocado no lugar do sinal de Deus. O sinal de Deus, na Bíblia, é o Santo Sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz: santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos santifica. O sétimo dia, o Santo Sábado, é o sinal de Deus. O sinal da besta é um sinal colocado no lugar do sinal de Deus. O poder romano colocou o domingo no lugar do sábado. Ou seja, a humanidade terá que tomar uma decisão de se submeter a Deus e guardar os mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus e que estão em Êxodo capítulo 20, ou os seres humanos terão que tomar uma decisão de se submeter aos mandamentos papais. Um dos mandamentos que estão no catecismo romano diz guardar domingos e festas, em substituição ao lembra-te do dia do sábado para o santificar. A guerra agora no tempo do fim será entre a guarda do domingo ou a guarda do sábado. Queridos, vamos obedecer aos mandamentos papais ou vamos obedecer os mandamentos de Deus? A quem você vai adorar? Em Apocalipse 13, verso 16 a 18, existe um chamado para que todos adorem o poder romano e recebam o seu sinal, o 666, que é um símbolo da santificação do primeiro dia da semana, no lugar do sábado. Porém, queridos, a palavra de Deus em Apocalipse 14, abra sua Bíblia, Apocalipse 14, e o verso 9, tem uma advertência muito séria contra aqueles que se submeterem ao poder romano e receberem o sinal da besta. Diz aqui no capítulo 14, verso 9, e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja quão séria é esta advertência de Deus contra os que se submetem ao poder romano e recebem o sinal. Mas agora veja, queridos, no próprio capítulo 14, no verso 12, aqui está a identificação do povo de Deus, que se submete a Deus e guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este é o convite de Deus para que você se submeta a Ele, abraçando a Jesus Cristo como Salvador, deixando que o Espírito Santo implante na sua mente a mente de Jesus Cristo e o amor pela lei de Deus, os 10 mandamentos escritos por Deus. Queridos, o povo de Deus, ele é identificado aqui em Apocalipse 14, verso 12, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Estas são as características do remanescente de Deus. Aqui, Deus está fazendo um apelo para você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, para que você se submeta a Ele e a Ele somente, o Criador dos céus e da terra. E que você se una a este movimento profético que adora a Deus como Criador e a Deus somente. Deus está fazendo um convite especial para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Abrace a Jesus Cristo como Salvador e deixe que o Espírito Santo escreva na sua mente e no seu coração os mandamentos de Deus. E você será identificado por estas características bíblicas, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo,
Que Deus faça de você um homem e uma mulher firmes, leais a Deus e que permaneçam em pé diante de Deus. É em nome de Jesus Cristo que eu peço esta bênção para você. Deixo com vocês a paz do meu Jesus, a paz que somente Ele pode dar. Amém.